Vamos a mais um podcast Pode Vir para a Vida. E o tema deste podcast é extremamente interessante, extremamente. A nutrição como uma aliada nos tratamentos de reprodução assistida. E nesse episódio, que bem especial, porque nós vamos falar de um tema extremamente importante na jornada da tentante e na jornada da grávida. Eu tô errado. Quando eu falo jornada da tentante, eu tô me referindo à mulher. E não tô me referindo ao homem. Tá errado isso. Então, eu queria recolocar a minha fala. A nutrição é um ponto extremamente importante na vida de quem quer engravidar. Seja homem, seja mulher com outra mulher, seja homem com homem. E da grávida. Eu acho que agora eu mandei melhor. Muito bem. E aqui eu estou muito honrado, muito mesmo honrado em receber duas pessoas incríveis, duas nutricionistas incríveis que trabalham nesta área há bastante tempo e que eu queria dizer isso para vocês, tá? Estou muito honrado em receber aqui a Cristiane Câmara e a Fernanda Câmara. E aí vocês vão, obviamente, já me perguntar, são primas ou irmãs, né? Não são nada, não. Não são nada. Até eu entendi. É que essa família Câmara, ela é europeia. É. Ela vem lá da Europa e a Fernanda é Câmara mesmo, a Cristiane é Câmara, mas é por conta do marido, né? Isso. Que é Câmara. E elas me disseram que essa família Câmara, ela tem encontros no Brasil, é uma coisa bem tradicional, tem brasão. Não, sabe, É Câmara. não é Câmara, Não, é com A. Câmara, É com com A. A. C-A-M-A-R. Pois olha, foi a Lanara. Lanara, tu erraste, garota. É Câmara. a gente falou pra ela. Tu falou, né? Pois é. Muito bem. Desculpa, mas... Não tem problema. Não tem problema, tem que ser o correto, né? Bom, eu queria colocar isso aqui para vocês, o seguinte, ó. Sabe uma das coisas que neste ano eu resolvi mudar? Todo ano, quando vai chegando ali o final do ano, eu sempre penso, o que eu posso melhorar? Não falo nem melhorar enquanto pessoa, que isso aí é uma coisa que tem que ser um exercício diário. Mas assim, o que eu posso melhorar para as pessoas que nos procuram na busca das suas maternidades e paternidades? E uma das coisas que eu disse assim, olha, a partir de agora eu vou jogar pesado com a grávida. Você grávida que está aí nesta hora, que está me escutando e que está comendo um sanduíche do McDonald's. Exatamente você. Antes de que você termine esta mordida, eu queria te dizer uma coisa. Nessa hora, minha filha, você está alimentando também a sua criança. E um dos pontos que eu disse que eu tinha que melhorar é que, para mim, não pode ser mais admissível que uma mulher grávida engorde 20, 25, 30 quilos. A repercussão que a ciência está trazendo do que este aumento de peso pode levar nessas crianças é absurdo. E aí nós vamos falar um pouco de epigenética também. Daí, eu hoje defender. Você está grávida? Você está grávida? Minha filha, faça um plano nutricional do início ao fim. Pese a sua comida. 50 gramas de arroz, quantas frutas por dia e qual a fruta, quantas porções, pese. Esse é o momento que você está chegando ao ápice da vida. A maternidade é o ápice do desenvolvimento do seu corpo, é o ápice do desenvolvimento do seu espírito. Então, eu queria iniciar este tema Vive Saúde com foco na nutrição, dizendo isso para grávida. Mas antes dela, eu tenho que falar da gestante. Eu tenho que falar da tentante. Isso. E aí, eu já queria fazer aqui uma primeira pergunta para vocês. Como que a nutrição pode impactar o sucesso nos tratamentos de fertilização in vitro? Então, você aí que está tentando engravidar, você tem que compreender a importância da nutrição no teu processo. A nutrição ajuda, não ajuda? Como é que ela ajuda? E eu queria escutar vocês.
Quem começa? Eu posso Cris, começar. pronto, a Cris começa. Vou começar. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você, tão experiente, né? Já com nome aí no país, né? Não posso nem dizer aqui no Ceará. 30 anos, né? É, só isso, né? E é uma honra trabalhar nessa área. Eu sempre falo isso, eu fui uma tentante, então na época eu me apaixonei, eu li mais sobre o assunto, li mais sobre nutrição e relacionada à fertilidade e me encantei e falei, não, eu quero atender nessa área. Então eu sou muito realizada de falar, de trabalhar e falar sobre isso. Fala um pouco então da tua experiência como tentante. Eu não sabia disso. Não foi tanto tempo, né? Quando a gente trabalha e escuta tantas histórias, aí eu fico, ai, não foi tão difícil para mim comparado com a Mas essa é a sua paciente. história. É importante que é a sua história. Eu tentei um ano, né? Eu tinha 31. Então, eu tentei um ano e não engravidava, né? De forma natural. E aí, a minha médica, a minha ginecologista na época, pediu para eu procurar um médico especialista. E aí, ele pediu todos aqueles exames, não deu endometriose, esteroscopia, tudo ok. E quando eu fui fazer a esterossalpingografia, eu tinha as duas trompas obstruídas. E aí, no exame, uma desobstruiu. Ok. E aí eu voltei para o médico e ele falou, olha, Cris, pode fechar mais rápido do que você pensa, novamente. Mas faça o seguinte, vá para casa, não tome nada esse mês. E eu já estava num período assim bem difícil, achando que eu não ia conseguir, né? Ele vá para casa, namore e vamos ver. Depois a gente pensa em outra coisa se não der certo. E aí eu fiz isso. Foi namorar. Fui namorar. E engravidei no primeiro mês. Olha só. E aí meu esposo ficou falando, por que que a gente não fez esse exame logo no primeiro mês? Ó, deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso. Obstrução tubária, né? Uhum. E pelo que você está me dizendo aí, nas duas trompas. Isso. Olha o dado que eu vou te dar. Então, você que está aí me escutando e que está com esse diagnóstico de obstrução tubária bilateral, deixa eu dar esse diagnóstico aqui para você. Deixa eu te falar esse dado. Em 60% a 70%, quando você repete o exame, as trompas estão normais. É mesmo? Nossa, Olha que interessante. Principalmente se a obstrução for proximal. A trompa, ela é um tubo, é um cano. Então, esse cano tem duas extremidades. Eu vou chamar uma extremidade proximal e a outra de distal. Muitas vezes essa obstrução proximal ocorre porque na hora do exame tem um espasmo. Ou então porque lá tem um tampão lá de proteína. E o médico que está fazendo o exame tenta forçar lá a barra para ver se expulsa esse tampão de proteína. E aí permeabiliza a trompa. entendi. Entende? Então, Uhum. é muito importante saber porque esse diagnóstico, e aí eu vou novamente falar para você que está aí me escutando, esse diagnóstico não é final de linha, você não é obrigado a pensar em fazer fertilização in vitro porque tem uma obstrução tubária bilateral. Eu estou aqui diante exatamente de uma pessoa que tem exatamente essa história e que essa história pode ser a tua que está me escutando aí desse outro lado. Olha que interessante isso. Bom, mas vamos começar a pergunta, né? Isso. Como que a nutrição pode impactar? Bom, Evangelista, a gente falar de nutrição e fertilidade, a gente fala tanto de deficiências de nutrientes que são importantes para o processo, como de excessos de nutrientes que não eram para estar naquela alimentação daquela forma. Então, a nutrição desequilibrada, ela vai ter interferência em todas as etapas. Desde o comecinho lá, que eu quero gerar bons óvulos para ser fertilizado pelo espermatozoide, a qualidade do espermatozoide que vai fertilizar esse óvulo, fase de implantação é influenciado pela nutrição, desenvolvimento desse embrião. E eu não falei também da produção hormonal necessária para tudo isso acontecer. Sim. Então, a nutrição, ela tem importância, todos os nutrientes precisam estar alinhados para todo esse maquinário reprodutivo funcionar. Então, eu poderia citar aqui um elemento cálcio, um mineral importantíssimo para maturação do folículo, que vai gerar o óvulo. O cálcio, importantíssimo. Se não tiver um cálcio em níveis ótimos, então, um paciente, por exemplo, que já faz restrição, tem alguma restrição com leite, derivado, já consome menos, a gente já fica mais atento a esse ponto, né?
Produção, aí a gente fala do homem também, né? Da produção do gameta masculino. Vários fatores podem prejudicar diversos parâmetros que lá no espermograma a gente avalia. E aí eu gostaria de enfatizar aqui na minha fala dessa pergunta, falar das espécies reativas de oxigênio. Perfeito. Ela está falando de uma coisa chamada estresse oxidativo ou radical livre, popularmente conhecido como radical O livre. que são, né? Para quem nunca ouviu falar de espécies reativas de oxigênio, são moléculas que nós produzimos no nosso metabolismo normal. O problema é quando elas estão em excesso. E eu poderia até dizer que o excesso dessas moléculas são grandes vilões aí da fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque danifica espermatozoide, estrutura de DNA, existe um parâmetrozinho, a fragmentação de DNA, que é possível também ver, né, se está alto ou não no espermograma, e isso é influenciado por esse excesso de espécies reativas de oxigênio. E aí, Cris, o que a gente faz? Se a gente produz essas espécies reativas de oxigênio, É normal que a gente produza. A gente precisa controlar. Como? O nosso organismo ele tem ferramentas, tem um sistema antioxidante para fazer isso. Como se fosse um sistema tampão, né? Isso, assim, para manter ali em níveis seguros. E funciona assim em todo mundo esse sistema antioxidante? Se a gente comer direito. Se a gente colocar... A nutrição é um elemento importante para controlar o excesso de radical livre. Exatamente. Perfeito. Porque eu preciso me alimentar de nutrientes antioxidantes. Eu preciso controlar alimentos que aumentam esse estresse oxidativo, porque um dos fatores, Evangelista, que aumenta o estresse oxidativo é a nossa alimentação errada também. Cita exemplos claros de alimentos excesso de gordura saturada, por exemplo. E o que é gordura saturada? Gordura saturada tem nos produtos de origem animal, por exemplo, um churrasco demais no final de semana, uso demais de manteiga, alimentos muito gordurosos, frituras. É um exemplo, né? Fritura, a gente tá falando da batata frita, batata tá falando frita, tudo que vai no óleo ali, tudo né? que vai no óleo. Então, é uma das coisas que, se tiver em excesso na nossa alimentação, inflama o nosso organismo, aumenta a produção de radicais livres, né, das espécies Então, gordura reativas. saturada, um inimigo aqui que a gente encontrou. Um inimigo. Né? Um inimigo. A gordura animal. Em excesso, a gente precisa da gordura saturada, mas é em excesso que ela é prejudicial. Então, nós precisamos conversar com esse casal, né, para orientar, até a prática excessiva de atividade física. Sim, é um fator que aumenta radical livre. Então, nós todos estamos expostos a esse perigo, digamos assim. E aí a gente controla através da alimentação, fornecendo os nutrientes adequados, se for necessário uma suplementação. Então, por que eu estou falando muito de espécies reativas de oxigênio? Porque lá no ovário e no testículo, eles são muito produzidos, porque está funcionando muito a mitocôndria lá, que é uma estrutura celular necessária para a geração de energia, e tanto a produção do folículo como do espermatozoide precisa de muita energia. Muita energia. Muito. Então, ela está produzindo demais. É um lugar onde o excesso pode ser muito prejudicial. Deixa eu dar um exemplo aqui para exemplificar a fala da Cris. Um embrião, um óvulo, quando é fecundado, primeiro dia lá ele é fecundado. No segundo dia ele tem duas, 3 células. No terceiro dia ele tem 6, 7 células, 8 células. Terceiro dia que ele está lá desenvolvendo. No quinto dia ele tem 100. Nossa, ele sair de 8 células para 100 tem que ter muita energia. Então tu aí que está me escutando, entender que gordura saturada é ruim porque pode, no excesso, produzir excesso de radical livre que dificulta essa matriz energética para essas divisões celulares. Seria exatamente assim. Isso. Perfeito. E outra coisa, para fechar essa pergunta, né, falando da importância da nutrição de uma forma bem geral, né, para a fertilidade, falar também que uma nutrição inadequada gera excesso de peso ou baixo peso, que também atrapalha. Tanto o excesso como o alto peso e o baixo peso, é verdade. Baixo peso. Então, são inúmeros os motivos, eu acho que tem até isso mais para frente, a gente vai falar disso daqui a pouco, inúmeros motivos, né, pelos quais o excesso de peso, que é muito comum no consultório, né, Evangelista, a gente pegar esse tipo de paciente, vai atrapalhar no tratamento. Praticamente 50% da nossa população está no sobrepeso. Isso. É absurdo isso.
É absurdo. Não é um problema fácil de resolver, mas é muito alto, muito alto. Muito alto. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, é assim, ó. Nessa hora, eu estou no seu consultório, eu não estou conseguindo engravidar a minha companheira, e lá no teu consultório, o que é que tu me pergunta como ponto muito importante? Você sendo um homem, Vou dizer o casal. Começa por ela, depois comigo. vamos lá. Essa paciente, quando ela chega, a primeira pergunta que a gente faz para ela é o que está trazendo ela ali. Perfeito. Porque essa conduta, ela vai ser muito, muito ajustada ao que está trazendo ela para procurar um tratamento de reprodução assistida. Então, a primeira pergunta que chega é, bom, o que te traz aqui? Né? Por que você está aqui nesse momento? Existem muitos estudos que falam sobre padrões alimentares que são interessantes para a fertilidade, dieta da fertilidade, mas esses padrões, eles vão precisar ser adequados a depender do motivo que me traz aquela paciente aqui. Então, esse é o primeira pergunta que a gente faz para ela. E daí a gente vai tentando entender como é a rotina dessa paciente, tanto da mulher quanto do homem. Como é a rotina de trabalho, como é a rotina de estresse, de atividade física, consumo de água, como é a rotina alimentar dessas pessoas. Nós temos, desde a pandemia, nós temos o hábito de comer por iFood. Ninguém mais cozinha. Verdade. Ninguém mais se apropria da própria alimentação. Nós perdemos essa habilidade. As novas gerações estão perdendo mais ainda. Né? Então, isso é um fator extremamente importante, porque você não sabe o que tem naquela comida. Você pede um prato de macarrão, você não sabe o que tem naquele molho, você não sabe que tipo de carne, você não sabe que tipo de gordura foi usada, você não sabe as quantidades que tem ali. Então, esse hábito alimentar, essa rotina alimentar desse casal é extremamente importante, porque às vezes a gente vai mexer em coisas que mexem com toda a dinâmica familiar. Tu estás a me dizer assim, que tu pesquisa como é um dia a dia alimentar daquele casal para começar a corrigir os excessos e as deficiências. Seria exatamente isso? Exatamente isso. Entendi. A gente trabalha em consultório de nutrição muito com estilo de vida. Então, as pessoas acham que quando chega lá, a gente vai falar só de comida. A gente fala de comida, a gente fala de sono, a gente fala de gestão de estresse, a gente fala sobre uma procura, às vezes, de um psicólogo para que essa dieta entre mais fácil no eixo. Então, atividade física, a consulta da nutrição, ela é muito voltada para estilo de vida. A gente tenta intervir em estilo de vida, não só no que vai comer. Isso é muito importante. Não é desmistificar a coisa aqui, que vai para o nutricionista para fazer um plano alimentar. Às vezes me perguntam por que a consulta é tão demorada, né? Não consigo atender em menos de 1h30. Uau. Porque você tem que perguntar tudo isso. Eu tenho muitas pacientes que dão plantão, que ficam de um hospital para o outro, enfermeiras. E aí, como é que eu vou passar ali uma alimentação que ela tem que bater, preparar? Será que ela consegue fazer isso? Adequação em relação à profissão dela. Então, claro. é muito individualizado, vai depender do estilo de vida dela. Tem que dar certo com o estilo de vida dela, porque ela não vai mudar de emprego. Perfeito. Exatamente, tem que ser muito real, né? Muito factível com que aquele paciente está ali, com aquele casal está ali na frente. E se eu fosse fazer uma pergunta assim mais prática? Uma coisa mais rápida. Claro que eu estou entendendo, claramente eu estou entendendo que uma consulta de 1h30, ela requer de ambos, né, uma interação muito grande, e para ir originar um plano maior de alimentação. Mas como eu estou num podcast, eu tenho que perguntar diferente. Quais as recomendações alimentares, vamos colocar assim, me dá 5 alimentos, cada uma pensa aí, 5 alimentos imprescindíveis para quem está querendo fazer uma fertilização in vitro. Um e outro. Alimentos ou suplementos? Alimentos. Vamos falar de alimentos, né? Começar pelos alimentos. Não existe uma suplementação, por melhor que ela seja, ela não substitui uma boa alimentação. Já me pegaram aqui porque perceberam que eu usei um termo errado. É um suplemento. Não dá para deletar essa parte de Manoel? Eu vacilei aqui. Corta aí. Mas tem uma pergunta sobre suplementos. Mas não devia estar, eu não vou mais fazer essa pergunta. Não, mas a gente é importante porque as pessoas... Então vamos assim, ó. Você tentante que está escutando agora, 5 alimentos que são importantes para você estar perto dele. Eu vou começar pelos alimentos integrais, ricos em fibras alimentares. Perfeito. Eu acho que a gente pode falar sobre as carnes brancas,
São Qual extremamente. é a grande diferença da branca para a vermelha? A carne vermelha, na maioria dos estudos trazem que ela tem uma carga mais inflamatória. E principalmente os estudos que trabalham com nutrição e fertilidade, os resultados tendem a gente reduzir esse consumo de carne vermelha, melhorar o consumo de carne vermelha e de carne branca, perdão, e, se possível, optar por uma dieta à base de proteína vegetal. Então, Ok. a tendência é a gente sair das carnes mais inflamatórias e passar para as escolhas de proteínas Me vegetais. dá um exemplo de proteína vegetal. Ervilha, Ok. feijão. Ok. Um alimento, ele não é apenas um nutriente, né? A gente tem essa ideia muito... A carne vai ser só proteína? Não, a carne não é proteína. A carne é proteína, é gordura. Sem dúvida. Exatamente, Vitaminas. vitaminas, minerais. Então, um alimento, ele não é só um tipo de macronutriente, ou só um Perfeito. tipo de nutriente. São diversos nutrientes. Então, a gente chegou aqui nos produtos cereais, não é isso? Isso, cereais integrais. Integrais e, Uhum. por enquanto, as carnes mais brancas. Uhum. Um outro alimento que o casal tentante deve estar mais perto. Eu falaria de frutas em geral, mas vou falar de algumas em específico. Certo. Frutas, fontes de vitamina C. Laranja, limão, acerola. Por quê? Porque a vitamina C é um potente antioxidante no nosso organismo. Eu não ok. falei que a gente precisa de antioxidantes Perfeito, para perfeito. fornecer ali substrato para o nosso sistema endógeno antioxidante para combater o excesso de espécies reativas de oxigênio. Então, colocar isso na alimentação é extremamente importante. 3 alimentos, está faltando mais 2. Vou repetir. Os integrais. Tu falou um termo integrais? O quê mais? Cereais integrais. Cereais integrais. Eu falei, a Fernanda falou das carnes mais brancas e agora as frutas com a ênfase nas ricas em vitamina C. Um Isso. quarto alimento. Eu falaria das brássicas. Eu não sei o que é isso. Entre o brócolis, a ok. couve-flor, né? São substâncias extremamente importantes porque elas ajudam nesse processo de detoxificação normal do corpo da gente. O corpo da gente foi feito para fazer detoxificação. Então, não existe uma dieta que vai detoxificar seu corpo. Não, é uma dieta que vai te dar nutrientes para que seu corpo faça o que ele tem que fazer. Então, eu acho que as brássicas também são super importantes. Perfeito. Tem mais algum? Eu vou falar, não sei se você vai aceitar a minha resposta, mas falar de uma forma geral de temperos naturais, que é outra coisa. Ah, mas tudo bem, Realmente Temperos naturais. naturais, porque muita gente cozinha, ou a funcionária cozinha, utiliza esses temperos industrializados, cheio de químicos, corantes, conservantes. Perfeito, sensacional isso aí. E isso atrapalha a fertilidade. E então eu vou enfatizar os temperos. Que temperos naturais? Especiarias, ervas, cebola, pimentão, tomate, cheiro verde. Eu poderia emendar que os não orgânicos poderiam ter alguma interferência maior pelo fato de poderem ser mais ricos em agrotóxicos ou não? Com Com certeza. certeza. Os químicos, né, os agrotóxicos, eles são disruptores endócrinos, eles mudam funções de hormônios, funções de células no nosso organismo, e com certeza isso tem um impacto na fertilidade, tanto feminina quanto masculina, né, masculina. Fernanda? Então citamos aqui 5 bons alimentos para o casal, tentante o casal, homem, mulher, 2 homens, 2 mulheres, ou uma mulher sozinha, que está tentando engravidar. Os cereais integrais, eu não vou saber o nome do teu não aí. As brássicas. Pode Brássicas. falar do brócolis. Brócolis, brócolis eu sei. Brócolis. Brássicas não. Aí foi mais as frutas com ênfase na frutas, vitamina C, Priorizar as carnes brancas. carnes brancas e por último os temperos mais... E vamos falar de 5 vilões. E tem uma coisa que é importante, que Ah. pouca gente fala, que é extremamente importante e muita gente negligencia. Ah. Água. Água. Hidratação. Perfeito, claro. Água. Somos Feijão. água, né? Somos água. E muita Perfeito. gente negligencia. Seu corpo precisa de água para que todos esses alimentos que a gente falou aqui... E para quem nos escuta agora, tu teria como dizer quanto de água poderia ser necessário para uma pessoa? Depende muito. Depende do calor, da atividade física, né? De quem é essa pessoa. Mas é uma média de 35 ml por quilograma de peso atual. Ok, se eu tenho uns Soma- 70 quilos, 2 litros e meio, mais ou menos. No aproximadamente. mínimo, isso aí. No mínimo. No mínimo. isso aí. No mínimo. Perfeito. No mínimo. O ideal é que a gente... E o que esta pessoa que está tentando ser mãe ou pai deveria definitivamente evitar?
A lista é grande. A lista é grande. Os temperos industrializados, Os que a gente já começou a Perfeito, o falar. contrário do que a gente falou, né? Exatamente. Excesso de alimentos açucarados. Exemplos? Biscoitos. Guloseimas, biscoito recheado, sorvetes tradicionais. Esses alimentos, e eu até vou me estender, não vou falar só dos açucarados, não. Excesso de alimentos que tem açúcar simples, farinhas brancas, por exemplo. Eu gosto de saber assim, o biscoito Maria, sabe aquele Biscoito Maria. Pronto, os refinados, de uma o forma bolo geral. de padaria, né? Esses alimentos, eles vão... Aí eu não posso deixar de falar também até da tapioca, queridinha, né? O açúcar desses alimentos entra mais rápido na circulação. Então, né, aumenta a insulina. Então, aumenta a insulina. Então, a pessoa que exagera diariamente, faz isso há muito tempo, ela tá gerando picos de insulina para poder... Eu poderia trocar ou diminuir a tapioca pelo cuscuz? Não diminui a velocidade de absorção do carboidrato da glicose do cuscuz. Ela é um pouquinho, digamos assim, entra um pouquinho mais devagar do que a da tapioca, mas não essas coisas todas não. O que eu oriento, Evan, é incrementar esse cuscuz. Exatamente. Incrementar com a fonte de fibra, com sementes. Hoje a gente tem Ok. uma gama enorme de tipos de cereais. Chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, tritura, se não quiser comer ela ali. Então, tem diversas formas, eu oriento muito isso, porque faz parte da alimentação, Ou né? conjugar com outros alimentos também, né? Você conjuga com a fonte de gordura, você conjuga com a fonte de proteína. Tá, tudo vamos isso. buscar o terceiro pecado para quem está tentando engravidar. Nós falamos aqui dos alimentos açucarados, perfeito. Uhum. Eu posso falar os refrigerantes, por exemplo, eles entram nas bebidas açucaradas? Entra se ele for na versão tradicional, mas eles também são ruins na versão diet ou light. O refrigerante, ele não é só açúcar. O refrigerante é uma fonte absurda de fosfato. E você toma um refrigerante, você tem uma quantidade de fosfato muito maior do que você teria que consumir numa semana inteira. Então, você precisa dar um jeito, seu corpo precisa dar um jeito de colocar aquilo ali para fora, porque ele não te serve. É excessivo. Então, tudo isso que você sobrecarrega seu organismo de alguma forma, você precisa evitar. E o refrigerante, além disso, nós temos a adição de adoçantes que não são interessantes para a fertilidade. Não são interessantes para a saúde de uma forma geral. E aí eu já posso expandir até do que fertilidade. Para a saúde. Não seria interessante que nenhum de nós consumíssemos refrigerantes. É um absurdo se vender refrigerante dentro de uma farmácia. Sim, né? Mas é essa a nossa rotina. Então, o refrigerante é um dos alimentos que eles, sim, deveriam ser excluídos, mas para todo mundo, não só para as tentantes. E, Evangelista, falando do refrigerante, né, tudo isso que a Fernanda falou, ainda tem o seguinte, eu tô tirando a oportunidade de consumir um alimento saudável naquele momento que eu tô tomando um grande volume de refrigerante. Ainda tem essa questão também. Sim, eu tô deixando de ingerir coisas que melhorarão meu sêmen, o meu óvulo, para que eu possa engravidar com mais facilidade e perfeito. Perfeito. Tá deixando de beber água. Tá deixando de beber água, deixando tá de beber água. refrigerante pela água. Isso é muito importante porque, vez ou outra, tem lá no consultório, e obviamente aqui a gente não tá falando só para consultório, a gente fala para muito mais gente, aquele cara que ele não bebe água, ele bebe refrigerante. Tem. Principalmente refrigerante à base de cola. E a gente já pode colocar aí nessa lista mais um alimento. São os alimentos ricos em cafeína. Que não é bom. Que também poderiam ser, né? Entra nessa lista aí do que seria muito interessante que a gente... Para as mulheres, o interessante mesmo é que você exclui. Para os homens, a gente precisa realmente reduzir muito o consumo. Tem gente que não bebe água, só bebe refrigerante. Então eu diria que para a mulher, abolir a cafeína ou chegar perto seria mais interessante. Seria mais interessante. Eu vou rever até um pouco o que eu falo, porque eu digo, não, toma aí 1, 2 xícaras e tal, pequenininha. Os estudos, eles são muito heterogêneos nesse sentido, né? Não chega num consenso. Não chega num consenso, não chega numa dose que a gente pode dizer com segurança, você pode tomar até tanto, que vai ter tantos miligramas de cafeína. Então, tem estudo que 150 miligramas é prejudicial, 200, 300. Então, por conta dessa heterogeneidade dos estudos, a gente tem muita cautela com os alimentos fontes. E o café depende do café, né?
Depende do café. Se o café é mais torrado, ele tem um teor de cafeína. Se o café é menos torrado, a torra é mais clara, E como é que ele eu sei vai ter disso, meu outro Deus? teor. Na embalagem? Às vezes, agora, com a nova legislação, já é obrigado ter na embalagem qual é o tipo de torra desse café. Então, Uau. quanto mais torrado for esse café, mais cafeína ele vai ter. Não sabia disso. Então, ainda tem assim, já é tão difícil você entender como é que você vai passar o café. Eu passei esse café com essa quantidade de água, eu tenho essa quantidade de cafeína. Nossa Importa, Senhora. inclusive, o pó, não só a água. Nossa. Muito bem. Ó, você que está nos acompanhando até agora, é preciso que eu diga, no entanto, que eu faça um alerta. Eu fiz uma pergunta provocativa. Eu falei assim, que alimentos você deveria estar perto no seu dia a dia para consumir, já que você está tentando engravidar? E eu também fiz, se aqui me deixar falar. Não, aqui falhou. Não, falhou? Eu posso ir, então? Então tá bom. Ele disse que eu posso ir. Então, tem os alimentos que são os piores. A gente falou disso. Mas você precisa entender que não tem nenhuma lógica você sair agora do mercantil, aí agora da sua casa, e ir lá no mercantil comprar esses alimentos. Não há lógica nisso. Você precisa marcar uma consulta, e eu não estou fazendo aqui merchan, eu estou falando que é o correto. Você precisa marcar uma consulta com uma profissional adequada. Eu diria mais. Talvez eu não esteja vivo para observar o que eu queria que isso fosse feito hoje. Você está tentando engravidar? Tá? Valendo? Marca com a nutricionista primeiro. Marca com o profissional da nutrição primeiro. Depois, você marca com o profissional médico. Essa deveria ser a ordem. Quiçá, isso faria com que você sequer chegasse ao profissional médico. Algumas vezes isso vai acontecer. Um ajuste adequado na tua dieta pode fazer com que os teus gametas passem a ter muito mais saúde e, por conta disso, gerar uma gravidez mais saudável. E isso que seria o certo, sabia? Eu tive um insight agora. Você está querendo engravidar? Marca com a nutricionista, marca com o profissional da nutrição. Não é com o médico primeiro. Isso é uma ordem talvez equivocada para o mundo. Bom, enfim. Vamos aqui em frente. Eu disse que não ia falar de suplemento, mas eu vou ter que falar, porque está aqui a pergunta. Mas olha só. Aí, quando eu falo de suplemento, eu até compreendo, né? Mas vamos lá. Existe algum suplemento que deve ser evitado durante esses tratamentos? Eu posso começar por aqueles à base de cafeína. Usar base de cafeína. A gente pega muito o casal tomando pré-treinos, Pré-treino. às vezes que tem bastante cafeína. Hoje está super na moda os cafés funcionais, já vi né? isso, já vi isso. Tem várias marcas, então a quantidade ali é bem concentrada de cafeína, às vezes não toma nem só uma dose. Então, eu começaria por esses, né? Suplementos à base de cafeína. A ser evitado. A ser evitados. Fernandinha. Eu acho que a gente pode também pensar naqueles suplementos para cabelo e unha, aqueles famosos que vendem na TV, que vendem na farmácia. As biotinas, essas As coisas? biotinas, exatamente. Chega muita paciente para a gente em consultório tomando doses altíssimas de suplementos com biotina. Uma paciente que está tentando engravidar, ela precisa ter esse TSH muito ajustadinho. E esses suplementos de biotina, eles vão interferir nesse exame de TSH. Então, ela pode ter ali uma equalização, tá com um valor laboratorial ok, mas, na verdade, a biotina está mascarando um problema maior. Então, sempre que chega lá, é uma das perguntas que eu faço. Tá tomando alguma coisa para cabelo e unha? Esse é um dos suplementos que a gente precisa tirar, porque eles têm doses muito altas de biotina e a gente precisa estar observando bem esse TSH. Boa, muito boa isso aí, ó, muito boa. Realmente há esse uso desenfreado das biotinas. Muito. Você compra em gominhas na farmácia. Verdade. E para completar aqui, falar de uma forma geral, na verdade, o casal que quer engravidar não deveria estar tomando nenhum suplemento sem orientação, de um profissional da área. Já começa por aí. E aí também suplementos. Agora eu esqueci, vai ter que cortar essa parte. Não corta não, deixa assim mesmo. Não tem problema nenhum, é assim mesmo. Suplementos de prateleira de uma forma geral, né? Você não sabe o que você precisa. Às vezes o excesso é a mesma coisa do fosfato do refrigerante. Você precisa do fosfato. O excesso é tão prejudicial quanto a falta. Eu lembrei. Então, Cris, lembrei o que eu ia falar. Então não corta nada. Não, deixa aí que eu lembrei.
suplementos que são bons, que a gente pode ter passado lá no início do tratamento para melhorar a ovulação. Vou dar um exemplo, o próprio resveratrol. Resveratrol é um composto fenólico presente em inúmeros vegetais, tem muito na uva, né? Tem outros. Sim. E aí, concentra e ele ajuda mulheres com endometriose, que a gente pega muito, né, Fernanda? Muito. É uma das principais causas, né, de infertilidade. Então, o resveratrol tem efeitos positivos contra a endometriose. Inúmeros efeitos. Só que lá na implantação não é interessante eu deixar doses altas. Ah, ok. Olha que interessante isso aí, gente. Olha como os planejamentos são distintos. Uma hora é quando você está tentando engravidar, começando o seu processo. A outra que, caso o seu processo se encaminhe para a fertilização in vitro, você vai precisar fazer ajuste no plano alimentar que você está fazendo. Nossa, que legal. Fala mais disso aí. Olha a importância de dar continuidade, né, Evangelista, ao tratamento. Ela foi para a nutricionista, pegou lá a lista de suplementos, imagina, se ela não volta mais, continua tomando todas aquelas, né? Às vezes é fácil conseguir, não precisa, nem tudo precisa de prescrição, então por isso a importância, cada etapa. É claro que de uma forma geral a gente passa um plano saudável, né, que serve, digamos assim, de forma base, geral, vamos de dizer. base, mas ajustes vão sendo feitos, né? Então, assim, os fitoterápicos, de uma forma geral, a gente evita deixar doses altas durante principalmente durante a fase de transferência. E nem todos têm estudos mostrando que, isso aí não vai implantar por conta disso. Mas também não tem estudos de segurança. Perfeito. Então, a gente não vai arriscar nessa Vitamina fase. D. É essencial. Vitamina D é... Todas as etapas. Todas as etapas. Em todas as etapas. Em todas as etapas. Na pré-concepção, hoje a gente já se fala, antigamente a gente falava de 1000 dias do bebê, né? Então, Sim, 1000 quando dias. essa paciente engravidou até os 2 anos de idade. Hoje já se fala em 1100 dias, porque a gente coloca esses 3 meses pré-gestação que essa mulher, esse homem deveria se preparar. A vitamina D ela é importante desde esses 3 meses anteriores, tem níveis adequados, o que é nível adequado, né? Qual é o procedimento que esse casal vai passar, então, o que é um nível adequado. Precisa de dose de suporte, dose de manutenção. Vitamina D é extremamente importante. Mas com o adendo de que superdoses estão sendo prescritas, estão sendo usadas e também não é interessante. Perfeito. Tem uma coisa aí que eu vou querer melhorar, não é melhorar, mas é assim, o que esses 1000 dias que a Fernanda tá falando, ó. Você que tá me escutando aí, você entende assim, ó. Tu herdaste um gene que veio do gameta masculino, do teu pai. E tu herdaste um gene que veio do gameta feminino, vamos dizer aqui, da tua mãe. Um gene desses diz assim: você vai ter uma doença no coração, um infarto, por exemplo. Isso aqui é uma simbologia próximo da verdade para você compreender. Então, você herdou do seu pai o gene que disse que você ia ter um infarto, ou a maior propensão. E o da sua mãe foi o gene que disse que você não ia ter o infarto. O que a Fernanda está pontuando nesses 1000 dias e agora 1100 dias? Se você alimenta-se de forma inadequada no período de antes de engravidar, durante a gravidez e nos primeiros 2 anos de vida dessa criança, você pode favorecer com que o gene doente que cause o infarto prevaleça sobre o gene saudável. Olha a importância disso. Aqui a gente entra um pouco na epigenética. E epigenética tem tudo a ver com nutrição. Não só sono também, não só atividade física também, mas nutrição é crucial na epigenética. A epigenética modifica o gene, modifica o comportamento do gene. Então isso é muito importante, mas muito importante. Eu estou cada vez mais convicto dessa história. Tá com dificuldade para engravidar, marca primeiro com a nutrição. Eu tô cada vez mais convicto disso. Isso aqui tá sendo muito bom, inclusive para mim. Nós precisamos de tempo, né? Todo mundo acha que a nutrição é uma mágica, não é? A gente precisa de tempo para fazer aquela nossa estratégia que foi desenhada para você ter uma resposta biológica no seu organismo. Então, tem gente que chega lá, ai, doutor, eu vim para punção. Que dia vai ser sua punção? Semana que vem. Sim. Semana que vem a gente já tá
assim, para punção eu já não consigo te ajudar muito, né? A gente faz uns ajustes, ajuda em algumas coisas, mas o que a gente pode fazer, de fato, a gente teria que ter feito começar a fazer. Perfeito. Eu acho que está sendo muito importante, está sendo mais importante para mim essa conversa com vocês, porque a gente vai modificar muita coisa. Ou seja, a paciente tem que marcar consulta com a nutrição e com o médico, pareado. Não dá para ser uma coisa depois a outra, não dá. Definitivamente não dá. Evangelista, é tão individual isso do quanto antes eu ir atrás, né? Porque imagine só alguém com obesidade grau 2 e quer engravidar, que já tem alguma condição que já foi indicado a fertilização. É muito diferente o tempo que essa pessoa precisa nos procurar do que outra que já está no peso adequado e tem algumas alterações ali. Sim. Então, é muito individual o tempo que a paciente ou o paciente precisa nos procurar. Perfeito. Muito bom. Olha, a gente tem mais aqui algumas perguntas, mas acho que a gente falou tanta coisa mais do que tem as perguntas. Ficou tão melhor isso aqui, né? Ficou bem legal. Eu gostei também. Vocês estão mais tranquilos agora? Agora já eu poderia ficar aqui. Já poderia ficar 5 horas. Tá vendo como o podcast é interessante? Podcast é bom demais. A gente bate um papo aqui como tivesse... Me chame mais. Vou chamar mais, então. Foi Toda bom. sexta-feira a gente vai bater na porta da Lanarão. A gente pode hoje. Gente, eu tive um prazer enorme de conversar com essas duas garotas nutricionistas, trabalham comigo lá na clínica, fazem um trabalho belíssimo, mas eu preciso também falar de forma muito tranquila que eu não estou entregando um bom trabalho. Eu falo de forma muito tranquila. E essa conversa de hoje, ela vai servir para mudar algumas coisas de rotina na clínica. Eu vou praticamente passar a exigir que essa consulta com a terapia, com a nutricionista, com o serviço de nutrição, seja feito no início do processo. Porque se você quer, e eu sei que você quer ser mãe, e eu sei que você quer ser pai, se você sabe que eu também quero, eu digo muito isso, o grande barato da vida desses meus quase 60 anos é que eu aprendi a sonhar um sonho que não é o meu. Isso é legal, sabe? Quando você sonha o sonho que não é o seu. Isso passa por eu oferecer um melhor serviço, passa por eu oferecer uma melhor probabilidade, passa por eu oferecer mais saúde para você e para os teus filhos. Então, eu queria deixar registrado hoje essa mudança, esse insight que eu tive aqui conversando com vocês e agradecer. Eu que digo muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse papo tão bom que foi. Tão bom que foi. Ok? Foi ótimo e me chame mais, viu? Também. Viremos sempre, muito obrigada. É muito bom falar do que encanta a gente, Isso. né? Do que é a paixão da gente. Então, pode chamar, a gente vem da próxima vez. Perfeito. Aí já tá tranquilo agora, né? Agora já passou o nervoso. Já não tem Vamos conversar até às 10. Muito bom. Obrigada pelo convite. Forte abraço. Podcast Pode Vir Pra Vida. Vem!